Bom, a primeira pergunta, a gente vai fazer da internet, tem bastante pergunta hoje, é sobre a política nacional, né? E depois a gente vai passar aqui para o auditório. Bom, Rui, como o golpista Michel Temer está conseguindo vencer a Rede Globo, os donos do poder? Por que ele consegue isso e quem vai vencer essa queda de braço? Então, ele consegue isso porque os golpistas mais decisivos, que são os mais intimamente aliados do imperialismo, eles não conseguiram unificar toda a burguesia. Né? E eles não conseguiram unificar toda a burguesia, primeiro porque a política deles é uma política difícil de engolir para a burguesia. Né? A gente tem que entender o seguinte: a política tem muito jogo de esconde-esconde. Então, por exemplo, o pessoal fala assim, vamos dar o golpe no PT, e aí vem uma reforma neoliberal completa. Aí uma parte do pessoal fala, vamos dar o golpe no PT, mas a política neoliberal nós vamos analisar depois. Vocês veem que todas as reformas do Temer, elas ficaram semi-emperradas. Essa aqui é a realidade. A maioria não deu 100%, não deu nem 50%. Por quê? Porque não há um consenso na burguesia. Esse foi um problema importante. Segundo problema importante. Os golpistas, eles queriam desmantelar o sistema político real, existente, baseado nos partidos que estão aí. E veja que interessante, né? Eles queriam desmantelar o PT, o PMDB, o PSDB e outros partidos menores. Bom, aí, quando você chega para uma pessoa que nem o Aécio Neves e fala, o que você acha? Em nome da política neoliberal, do imperialismo norte-americano, do hino norte-americano, você quer cortar o seu próprio pescoço? Você fala, não. Para mim, o mais importante de tudo é o meu pescoço. Então, quando eles se colocaram a cortar o pescoço de todo mundo, o negócio emperrou. Eles não tinham força para tudo isso, ou, né, eles não achavam que a coisa ia ser tão complicada. Assim como eles achavam que o PT ia ser completamente pulverizado no processo do golpe. E eles não acertaram porque a sociedade é complexa e tem muita resistência. Né? Por exemplo, a direção do PT, a hora que foi atacada, entrou em pânico. Mas uma boa parte da militância do PT, e até militância que não era do PT, não entrou em pânico e se opôs ao golpe. Então, a vida é assim, não dá para você... O fato de que a burguesia domina não quer dizer que ela controla tudo como se fosse um joguinho. Você precisa passar pelos meandros da política. E nós temos que entender que a dupla PMDB, em primeiro lugar o PMDB, em segundo lugar uma boa parte do PSDB, eles dominam a estrutura política nacional. Se juntar com o PT. Porque vamos falar que é verdade que é o que realmente está acontecendo. Numa série de coisas, existe uma aliança informal entre PMDB, PSDB e PT para impedir determinadas coisas, principalmente que diz respeito ao ataque aos parlamentares da Lava Jato e tal. Coisa lógica. Quem quer perder o pescoço? Então eles emperraram nisso daí, né? Agora, quem vai vencer essa queda de braço? É difícil de falar nesse momento, né? Uma vez que a tentativa da Globo de derrubar o Temer fracassou, é difícil de dizer, porque a divisão da burguesia é muito profunda. Nós temos assinalado isso daí. Todas as instituições do regime político, através das quais a burguesia controla o regime político, mantém o seu poder no país, estão divididas, todas. É tudo uma crise. Os ataques contra o Ministério do Temer, a divisão praticamente no meio do STF,
a crise no Congresso Nacional. O Congresso Nacional não aparece dividido na hora da votação, mas a gente vê que ele está muito dividido porque um monte de coisa não anda. Você vai tentar fazer um negócio e o negócio não acontece. Por exemplo, eles votarem contra liberar o Aécio Neves. Mostra que o Congresso está dividido. Uma maioria votou contra, mas a situação é de divisão. Então, as instituições estão todas paralisadas. Aí é que surge a ameaça de golpe militar. Então, o que nós temos é isso daí, né? É uma crise muito grande da burguesia. E a burguesia é esperta, é malandra, é inteligente, tem aí as pessoas que articulam as coisas, mas isso daí não é suficiente para vencer o rumo dos acontecimentos, né? A burguesia está também profundamente enfraquecida. E o problema do poder está colocado aí de uma maneira muito delicada. Então, eu diria o seguinte, talvez a grande questão não seja saber se vai ganhar o Temer ou vai ganhar a Rede Globo, mas se a briga entre esses setores aí não vai dar lugar a uma crise enorme com intervenção ampla das massas, porque a insatisfação, a desmoralização do regime é total, a insatisfação é total. É como se você tivesse aí, né, um tanque gigantesco de gasolina que só falta uma faísca para o negócio pegar fogo. Mas ele está ali parado, assim, imóvel. Ninguém mexe lá, mas ele está lá, né? Então nós temos que ver isso daí. Uma crise desse tamanho aponta para uma crise generalizada com intervenção da população na crise. Por isso que os militares já se levantaram, eles sabem que o regime é muito frágil, a situação é muito delicada. E, na minha opinião, o registro mais importante dessa situação delicada é o próprio Lula, é a própria candidatura do Lula, que é o nó da situação, que se transformou já quase que um nó górdio, né, que a burguesia não sabe como desamarrar. Bom, próxima pergunta é aqui do auditório, companheiro Edson Dorta. Guardando aí a análise nossa, né, do ponto de vista de que dificilmente vai ter eleições em 2018 por causa da crise que o golpe se encontra, da impossibilidade da burguesia aceitar a própria candidatura do Lula diante da enorme popularidade que adquiriu, né? Então, segundo eu vi uma pesquisa agora, uns dados que o PT mesmo divulgou, que só nessa caravana para Minas Gerais, o PT filiou mais de 1.000 pessoas só fazendo a caravana do Lula. Quer dizer, ao invés do partido, um puta ataque desse tamanho que a burguesia, a imprensa vem fazendo ao PT, ao invés dele entrar em crise do ponto de vista do crescimento, está aumentando, né? Em contrapartida, até para você desenvolver mais essa ideia dessa corrida eleitoral no meio da esquerda, que eu também concordo, que está muito parecido com 89. Agora, só que em 89 ainda tinha a ilusão no meio da base do PT de que você fazendo alianças, supostamente chegando ao poder, você poderia transformar a realidade do país, ganhar algum tipo ter algum avanço do ponto de vista dos interesses dos trabalhadores, etc. Só que agora nós estamos em 2017, o PT foi 4 vezes governo, com todas as alianças que promoveram, pouca coisa se conseguiu do ponto de vista da própria progressão dos interesses dos trabalhadores, a não ser essas medidas do ponto de vista de você dar concessões tipo Bolsa Família, essas coisas que a gente já analisou.
e muito da militância vê com horror, inclusive o que está sendo divulgado na imprensa, de que o PT já tem várias alianças com setores do PMDB, tipo em Alagoas, com o Renan Calheiros. Falam aí mais de 100 alianças já no país, todas já sendo costuradas. Na própria caravana do Lula em Minas Gerais, chegou-se a dizer, o Lula chegou a se dizer que poderia se perdoar os golpistas, e agora a Gleice Hoffmann saiu na imprensa dizendo que isso aí foi uma malícia da imprensa golpista para jogar a militância, criar uma intriga no meio da militância do PT, né? E a própria posição do PT, no momento em que está mais claro para a população a questão do golpe, né? Que é uma contradição, inclusive, porque agora estaria muito mais fácil apresentar a luta contra o golpe do que o problema das eleições. E pelo contrário, eles estão se aprofundando no processo de eleições. Ontem mesmo, no ato, o ato que a gente analisou aqui foi um fracasso mesmo, mas tinha a presença dos militantes que participam aí dos fóruns, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, setores da esquerda, etc. Você conversava com o pessoal do PT sobre a questão da candidatura da Manuela Dávila, eles chegavam a falar assim, não, isso aí é que eles estão querendo vice do Lula. Aquela ilusão assim, tipo assim, um joguinho do PCdoB para ser vice do Lula, para poder ganhar cacife para poder exigir do PT a candidatura a vice. Até porque a Emanuela e o PCdoB, eles falam que eles apoiam o candidato, que é uma coisa contraditória. Eles lançam o candidato, mas eles dizem para os próprios militantes dele de base que eles apoiam a candidatura do Lula para 2018, que é um negócio que você não consegue entender. Como que você apoia, você lança candidato. E também, eles entraram nessa política de movimento sem partido, né? Que é querer conciliar também com a esquerda, que eles estão tentando conciliar com todo mundo. Aí eles que têm a direção da CUT e têm a direção do maior partido da América Latina, aí eles vão lá fazer um acordo com a Conlutas, que não é nada, faz um acordo com a Intersindical, que também tem um punhadinho de sindicatos, e até com centrais sindicais patronais, tipo CGTB, Nova Central Sindical, etc., para fazer um ato em que os partidos não podem falar, só podem falar as centrais sindicais. Quer dizer, no momento em que está ocorrendo o maior processo de conscientização da própria população em relação ao golpe, eles estão aprofundando a questão das eleições. Para resumir, até para você aprofundar essa discussão das eleições, se isso daí não vai afundar ainda mais a própria mobilização dentro do PT, né? Porque me dá a impressão assim, que a base do PT quer travar uma luta contra o golpe, mas está toda uma estrutura, uma engrenagem já organizada dentro do PT para as eleições de 2018, para tentar de tudo quanto é jeito impedir, colocar todo mundo centralizado no processo das eleições de 2018. Isso daí não vai aumentar ainda mais as contradições, não vai nem, acho que não, me parece assim que eles não vão conseguir nem o intento de colocar toda a militância mesmo para fazer campanha pelas eleições, que é um negócio que está dispersando a própria militância do PT, é o problema das eleições. Bom, rapidamente. Primeiro, eu acho que é importante a intriga da imprensa com as declarações do PT, que aparentemente foram reais, que citaram pessoas, tal, Luiz Marinho, tudo. Ela foi importante porque levou a direção do PT a desmentir tudo isso daí. O que mostra, tanto da parte da imprensa como da direção do PT, que a pressão das bases do PT, do eleitorado do PT, de um amplo setor da esquerda, é contra essas alianças.
é um dado importante da situação política, né? Não simplesmente por causa do PT, mas mostra a disposição de um amplo setor da população, setor mais politizado, de lutar por uma alternativa independente. O golpe meio que colocou mais um prego no caixão da política de colaboração de classes, dificulta a política de colaboração de classes. Eu acho que isso aí é um dado muito importante que a gente tem que considerar. Segundo, o PT, nesse momento, só consegue ver o problema eleitoral. A declaração do Zé Dirceu, nesse sentido, ela é interessante, porque, embora ela não contrarie essa perspectiva, ela levanta uma lebre, né? De que não é só você conseguir o dinheiro, fazer um caixa eleitoral, né? Imprimir um mosquitinho lá para santinho para a eleição e tal. Quer dizer, alguma coisa não está amarrada na questão eleitoral. E, na verdade, embora ele não explicite isso daí tudo, o que não está amarrado é que o problema eleitoral todo é muito incerto. E que a mobilização popular seria decisiva para até garantir as eleições. Garantir a presença do Lula, tudo. Agora, se é assim que ele está levantando a coisa desse ponto de vista, então seria bom tirar todas as conclusões. A mobilização popular, ela tem primazia em relação à eleição. É uma conclusão óbvia a ser tirada. Mesmo que você considere que o problema tem que ser resolvido através de eleições, né? Eu até acho que, dada a evolução da luta de classes no Brasil nesse momento, em algum momento a coisa vai passar pelas eleições. Não sei se em 2018. Porque o que vai acontecer? Quais são as alternativas reais? Ou você tem eleições, ou você tem uma ditadura, mas aí se você tiver uma ditadura, tiver a luta contra a ditadura entrar em crise, vai ter eleições. Ou você tem a tomada do poder pela classe operária, pelas forças populares, de maneira extra-parlamentar. O que nesse momento aqui não está colocado, não parece provável, até porque está todo mundo na defensiva. Então, quer dizer, de um modo ou de outro, a solução passa pelas eleições. Mas o problema aqui é o seguinte: eleições não é uma varinha de condão. As eleições, toda vez que você vê eleições, tem que perguntar quem controla, quem pode concorrer, quem controla os instrumentos que condicionam a eleição, qual é a legislação. Então, por exemplo, na atual situação, primeiro, não há nenhuma certeza de que as eleições vão ocorrer. Segundo, se as eleições ocorrerem, elas vão ocorrer sob uma profunda modificação de todo o regime eleitoral nacional, que já está acontecendo. Eu esqueci de falar aqui, eu ia citar como um exemplo dessas coisas antidemocráticas. O TSE está colocando o controle das redes sociais na mão da ABIN durante as eleições. Já meio que... Já imaginaram uma coisa dessa? O negócio, inventaram nos Estados Unidos esse negócio das fake news, né? Notícias falsas. Que foi porque os jornalões imperialistas, lá como o New York Times, levaram uma coça do Trump nas redes sociais. E eles não estavam prevendo isso daí. Foi uma grande demonstração do enfraquecimento do controle da burguesia sobre a comunicação. Tá? Então agora eles estão todos preocupados porque isso aí coloca a eleição como incerteza. Então vão controlar isso daí. Aí tem a ameaça do parlamentarismo, isso e aquilo. O TSE está na mão dos golpistas, que é quem de fato vai controlar a eleição. O Lula vai concorrer? Até agora
o pessoal do PT estava depositando as suas esperanças, isso é importante, né? Quando você olha para uma pessoa e a pessoa, ao invés de ir no médico porque ela está doente, começa a ler livro de ocultismo, dá para perceber que a situação é desesperada, não é? Se a situação é normal, né? Bom, vamos lá no hospital e tal. Agora, se ele começou com a magia negra, já o negócio está muito feio, né? O PT está depositando a esperança no TRF4, que está todo montadinho, armadinho, ajustadinho para condenar o Lula, né? Então, o problema, se bem o problema deverá passar por eleições, isso daí não quer dizer nada em si, tem que analisar o conjunto do problema das eleições. Porque não é eleições são eleições, não é assim. Em muitos países do mundo aí, o imperialismo, depois de muitas crises, eles trataram de fazer eleições só com os amigos. É que nem a eleição no Egito, na Bielorrússia, na Ucrânia. Aqui, uma das ideias da burguesia era colocar o PT na ilegalidade. Não conseguiram, porque a crise é muito grande. Então, essa ideia não vingou, mas tem muitas coisas que eles podem fazer ainda. Então, a situação é problemática, né? Só que o PT não vê isso daí. Eles falam assim, as eleições vão resolver todos os problemas. É uma maneira até infantil de ver o problema. Você precisaria garantir determinadas condições políticas que só podem ser dadas pela relação de força. Não é o fato de que você tem mais voto. Esse talvez seja o problema-chave. Há uma confusão aqui entre ter mais votos e ter mais força. Por exemplo, o PT, na eleição de 2014, teve mais voto, mas não tinha mais força. Então o governo caiu. Foi derrubado por um golpe. Então precisa aprender a diferença entre essas duas coisas. Você pode ter mais voto. O PCO já ganhou a eleição em vários lugares e não deixaram a gente assumir o cargo. Em sindicatos, em organizações estudantis. A gente conhece muito bem esse esquema. Você pode ter voto, mas se você não tem força... A não ser que a gente confie que o TST é um árbitro imparcial, não sei o que. Existe uma mágica na estrutura política que vai garantir que quem tem mais voto tem um poder mágico que garante que você vai... Isso aí não vai acontecer. Bom, próxima pergunta aqui do auditório também, com o companheiro Pedro. Boa tarde a todos, boa tarde, Rui. A minha pergunta vai no sentido dessa direita fascistóide que está aí sempre vociferando o ódio deles, né? Depois a gente divulgou bastante na nossa imprensa do pau que eles tomaram lá, esses fascistoides lá na UFPE, e parece que eles tentaram fazer um evento lá sobre a questão do filme do Olavo de Carvalho, né? Os Olavetes e tudo mais, mesclaram com alguns neonazistas que ficam batendo em pessoas pela cidade, né? E aí eu só queria fazer a pergunta mesmo, que nesse sentido, depois eu vou dar algumas pinceladas só que eu acho interessante, sobre a questão, parece que o Olavo ele ficou meio bravinho, né? E veio ofender o nosso presidente, né? A mãe do nosso presidente, acabou xingando e tudo mais. Eu queria saber se tá sendo comentado nas redes aí essa questão. E principalmente porque eles não estão parando, esses fascistoides estão dando uma aprofundada em lugares específicos, né? No Sul parece que eles marcaram também um filme lá, Vítimas do Comunismo, né? Não falam das vítimas do capitalismo, né? O que é muito interessante. E também em Blumenau, se eu não me engano,
um evento, eles iam passar esse filme na Câmara, na Assembleia e na universidade, e também eles marcaram junto um filme dos integralistas aqui do Brasil, né, da história do integralismo, um filme que eu esqueci o nome, mas é nesse sentido, né, e para a pincelada assim, no sentido de que a esquerda ela fica vendo tudo isso e ela não tem política, que é o que o Rui está falando nessa análise e a gente vem falando há algum tempo, né? Não coloca uma política prática de enfrentamento, né? Que no nosso caso são os comitês contra o golpe, que lá em Pernambuco se organizaram para dar a devida lição aí nesses fascistas, e no Sul também estão tentando se organizar para isso, né? E essa esquerda ela fica num combate dentro de universidades contra a própria esquerda, né? Eu fiquei sabendo se eu não me engano, é no Rio de Janeiro, o PCdoB que está agora com essa política aí de rachar mais uma vez, né? Oportunista. Eles passaram de sala em sala e o relato de um dos companheiros na internet foi que eles falaram que o PCdoB no DCE lá de alguma das universidades estava aberto até para conversar com os fascistas, né? Isso é muito interessante, né? Eles estão abertos a conversar. Então mostra que eles não têm política, e um pouco mais a fundo os stalinistas do país aí estão perseguindo o nosso camarada, perseguindo entre aspas, né? Porque o Vitor Teixeira deu uma devida cutucadinha nos stalinistas, né? E aí eles estão dando uma perseguida nele na internet, o que também é interessante, que ao invés de eles entregarem um panfleto, né, que eles não conseguem, eles ficam nessa politiquinha pequenininha de internet deles, que parece que é o que eles conseguem fazer, ao invés de criar comitês, aprofundar uma política prática no mundo real. Mas a pergunta é mais... A polêmica com o companheiro Vitor Teixeira. O Vitor, ele faz as charges dele, né, e aí ele acabou fazendo... dando uma provocada nos stalinistas nesse sentido, né, de que eles ficam criticando e na política no mundo real não tem nada. Ele acabou fazendo 3 charges, né, na sequência. Ele fez uma que deu um número muito grande de visualizações e compartilhamento, e aí começaram já a vir. Mas isso o Vitor está até acostumado, porque xingar ele lá nos comentários tem muitos a favor e muitos contras. Aí ele fez uma segunda, se eu não me engano a primeira foi do Trotsky, né? Que estava o Trotsky e o Lenin, aí falando que o Lenin fala alguma coisa, aí o Trotsky fala assim, a calúnia sem fundamento sobre a minha pessoa também nas internets continua, né? Como se os dois estivessem dialogando. Aí depois eles vieram atrás e ele aprofundou um pouco mais, atacando a questão dos stalinistas, nessa questão que seriam meio que os bolsominions, né? Eles ficam só na internet, então um monte de minions atrás, assim, e o Stalin na frente, assim, né? Porque eles só sabem falar de Stalin na prática nada. E depois ele acabou aprofundando um pouco mais, ele fez uma estatística, assim, né? De várias dessas políticas de internet que não são do mundo real, né, que criticam o PCO, criticam os trotskistas, né, mas no mundo real não conseguem entregar um panfleto. Aí ele acabou ganhando mais fãs. As charges dele são boas mesmo, sobre os stalinistas. Primeiramente sobre os stalinistas, né? Acho que a gente deve esclarecer sempre que o que o pessoal chama de stalinismo não é uma doutrina política. Não tem essa política. Tá cheio de grupos aí que falam que são stalinistas. Por exemplo, a Liga Operária Camponesa fala que é stalinista. A política deles tem nada a ver com a política do PCB, que também uma maioria lá se declara stalinista. Não tem nada a ver com a política do PCR, que também fala que é stalinista. Quer dizer, não é uma política. Agora, tudo bem, você tem vários grupos que se dizem stalinistas, cada um tem uma política diferente. Pode ser, mas qual que seria a política? Eles não têm uma identidade política nenhuma, porque não existe essa identidade.
né? E, na verdade, os grupos stalinistas, os grupos que se declaram stalinistas, todos eles são grupos que têm uma política semi-anarquista, se a gente for olhar bem. Eles não conheceram, lógico, esses stalinistas jovens, os jovens stalinistas não conheceram o stalinismo da velha guarda, que era extremamente direitista, extremamente conservador. Na verdade, o que existe aí é uma idolatria da figura do Stalin, que eles consideram que foi um grande homem, mas isso daí você pode considerar que fulano foi um grande homem. No caso do Stalin, nós somos obrigados a discordar, não por causa dos motivos tradicionais, de que ele teria matado não sei quantos trilhões de pessoas, segundo a direita aí, mas simplesmente porque ele era uma figura política, isso aqui os stalinistas não vão gostar, né? Extremamente medíocre. Né? Um conhecimento realista da trajetória política do Stalin vai mostrar que ela é, do começo até os últimos anos da vida dele, recheada dos erros mais brutais que um dirigente político poderia ter. Né? Então, quer dizer, o stalinismo é uma seita. A charge do Vitor nesse sentido é boa, porque ele castiga aqui. Ele tem uma charge que fala assim: gráfico das seitas religiosas que mais se ofendem na internet. Então tem aí os stalinistas, a Congregação Identitária do Lacre, bolsomínios monoteístas. Quer dizer, o pessoal joga água no moinho falou mal de mim na internet, é um horror. E cria um clima para a censura, né? Por exemplo, entrando no caso do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é uma personagem aí um tanto quanto escatológica da direita, né? Então, todas as vezes que ele se referiu à minha pessoa, ele já é palavrão e tal. Ele mandou um recado assim bastante ofensivo. Falar não mata ninguém, você entendeu? Agora, logicamente que se a direita, por exemplo, se a direita tentar invadir um sindicato aí, já não é um problema de falar. Tem que responder à altura. Então, primeiramente, eu acho isso. Pode falar o que quiser. Tem gente que fica horrorizada, né? Tem gente que começa a receber insultos aí, insultos, ameaças, sei lá o que, fica assustadíssimo. Aqui nós estamos indo para a análise política da semana número 200. Se pegar o histórico aí, nossa, já xingaram a família até a 15ª geração aí, tanto gente de direita como de esquerda. Já da minha pessoa já falaram de tudo. Bom, sei lá, eu pessoalmente, eu acho assim, a única resposta que vale a pena mesmo é uma resposta inteligente. O resto é a mesma coisa que você colocasse um cachorro aqui na porta latindo. Então, se o cachorro latir, a não ser que você seja capaz de falar a língua do cachorro, não dá nem para saber o que ele está querendo, não é? Que argumento que é esse daí? A pessoa mandar você tomar naquele lugar e tal? Sei lá eu. Com as pessoas que pensam, ninguém vai ganhar ponto com esse tipo de coisa. Esse é o grande problema. O Olavo de Carvalho, aparentemente, ele se ofendeu porque eu falei na palestra que ele é fascista. Eu acho que ele não deveria ser tímido. Né? Ele se propõe a ser um ideólogo da extrema-direita, católico, né? Inclusive, na época que eu era católico, se o padre, na escola, né, quando eu era adolescente, se o padre pegasse você falando esse tipo de palavrão aqui, o negócio, os padres não iam gostar, não. Então, o catolicismo dele é meio heterodoxo demais. Ele quer ser um ideólogo da extrema-direita católica? Bom, assume aí que é fascista, por que não?
O que ele é, finalmente? Qual que é o direcionamento dele? Caberia esclarecer. O que eu acho que é interessante nesse debate é um debate que os próprios seguidores aí do Olavo de Carvalho levantaram em relação à colocação que foi feita na semana passada, né? Que foi um rápido esboço da fisionomia da direita, né? Eu queria aprofundar essa questão, né? A direita brasileira, ela ainda é uma direita muito imatura, né? Tanto do ponto de vista doutrinário, como do ponto de vista político. Por exemplo, da parte doutrinária, nós temos aí o Olavo de Carvalho, alguns setores direitistas aí de institutos formados por organizações norte-americanas, que nem o Instituto Liberal, aquele... Hã? Não peguei. Instituto Milênio, etc. e tal. Os liberais, eles têm uma ideologia que é eles estão transplantando para o Brasil toda uma cultura norte-americana. A intenção deles é essa. E aí tem também essa direita evangélica ligada também aos norte-americanos, que tem uma ideia de meio que pegar o Brasil, passar numa máquina de moer carne e transformar num picadinho norte-americano. Isso aí não vai vingar, não é? Tudo isso daí é um esforço, na realidade, inútil. Veja que o Dallagnol falou que brasileiro é tudo vagabundo, porque para cá só veio bandido e tal, enquanto que nos Estados Unidos foram os cristãos. É desse jeito aí. Logicamente, sempre tem aquela curriolinha que aplaude essas bobagens. Mas vocês acham que o povo brasileiro, que não tomou, a maioria do qual não tomou conhecimento da declaração estapafúrdia do Dallagnol, vai aprovar isso daí? Que o brasileiro é um ser inferior, uma cultura inferior ao dos norte-americanos, e que a causa estaria que as pessoas que vieram para cá não eram cristãs, sendo que todo mundo sabe que Portugal era um dos países mais cristãos da Europa, e tudo que tem no Brasil que os portugueses trouxeram para cá tem a ver com o cristianismo, né? Será que ele não aprendeu aquelas coisas na escola, de que os portugueses olharam e falaram, chamaram de Ilha de Veracruz e não sei o que e tal, aquele primeira missa em Porto Seguro, aquele negócio todo, nunca ouviram falar disso daí? Na verdade, o que ele quer dizer é o seguinte, ele quer dizer que quem é católico não é cristão, que já é um negócio assim, também estapafúrdio. E que só é honesto quem é evangélico do estilo norte-americano. Eu não sei, o que ele quer fazer? Ele quer pegar todos os brasileiros, apagar toda a cultura nacional e fazer todo mundo falar inglês e transformar a bandeira brasileira em azul, vermelho e branco. Não dá para fazer isso aí. Por isso, a direita, nesse sentido, ela é imatura. Se a gente comparar a direita com a direita dos anos de 1930, nós vamos ver a diferença. A direita dos anos de 1930 era medíocre, não há dúvida nenhuma. Plínio Salgado, né? Gustavo Barroso, aquelas figuras, uns trogloditas intelectuais. Mas, pelo menos, eles formaram uma teoria que era um fascismo brasileiro, né? Qualquer partido político, qualquer doutrina, tem que formar uma doutrina que diga respeito às particularidades do país onde eles vivem. Você veja uma coisa idiota. A direita brasileira fala que é a favor da liberação dos armamentos como nos Estados Unidos. Mentira. Não faz parte da psicologia e da personalidade da direita ter uma proposta dessa. Eu desafio qualquer direitista
a vir a público e falar assim, não, eu gostaria que todo mundo na favela da Rocinha tivesse armado. Aí nós vamos descobrir que quando eles falam em armamento da população, eles estão falando em armamento dos ricos. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos, a amplitude da lei sobre as armas atinge a população mais pobre. É o desafio qualquer direitista propor que o pobre brasileiro esteja armado. Liberar o porte de arma para o pobre brasileiro. Isso é uma coisa que eles importaram dos Estados Unidos e eles ficam... Porque a maior parte dos direitistas são papagaios de culturas dos países imperialistas. Então o cidadão fala assim, nós somos a favor do armamento. Parece que ele não foi a favor de armar a polícia para matar a população pobre. Essa é a política do Bolsonaro. Não é a favor de armamento de nada. Nada horrorizaria mais a direita e a burguesia brasileira, ou horroriza, porque acontece, né, do que ver um pobre na favela com um fuzil AK-47. É o pesadelo máximo dos ricaços aí da burguesia. E muita coisa é puramente importado. Né? Na realidade, eles têm uma doutrina de um setor distanciado da população que quer pisar na cabeça da população. O general Mourão foi outro. Porque o brasileiro, ele é o índio que é vagabundo, preguiçoso e tal, aquela leseira. O negro é magia e tal, que dar golpe em todo mundo. O outro é burocrático, o jeitinho brasileiro. Veja, você pode não gostar, você entendeu? Pode não gostar. Mas isso que existe aqui, isso é o Brasil. O que nós podemos fazer pela população é melhorar a educação, ter escola para todo mundo, melhorar o padrão de vida da população, dar saúde para a população. Agora, querer arrancar a cultura nacional pela raiz ou culpar a cultura nacional pelos males do país, isso daí é uma coisa de uma indigência intelectual absoluta. Né? Se o povo gosta de samba, tem o seu mérito. Por algum motivo é cultura popular. Você ter ódio, você pode apreciar mais ou menos. Eu, por exemplo, gosto. Tem gente que não gosta tanto, mas você ter um ódio à cultura popular, isso aí mostra que você é uma anomalia dentro da sociedade. Você é um anticorpo da cultura nacional. Esse é o problema. Por exemplo, quando uma figura como um Portinari, né, considerado o maior artista plástico brasileiro, ele pinta o Brasil que existe. Né? Ele pinta o homem do campo, as crianças jogando futebol num terreno baldio, os retirantes, isso é o Brasil. Nós podemos querer melhorar o país, que é o que nós queremos, nós comunistas, né? Agora, fazer lavagem cerebral em 200 milhões de pessoas e erradicar a cultura nacional, vai me desculpar, mas isso aí não é possível. É um propósito reacionário. O povo gosta de futebol, não adianta falar mal do futebol. Não é assim. Tem coisa que é passageiro, né? Tem moda, tem um monte de coisa. Tem, logicamente, o país, como todo país, tem suas taras. Agora, isso que o pessoal quer fazer mostra que a direita é muito imatura ainda. Aí vem o Bolsonaro, começa querendo matar, torturar e termina aí como sei lá, um norte-americano, né? Um liberal norte-americano, que é esquisito, estranho. Tá na moda, né? Defender o travesti, todo mundo tá defendendo e tal, mas assim é demais da conta, né? Então o problema é o seguinte, nem do ponto de vista da doutrina intelectual,
né, por exemplo, um Olavo de Carvalho, nem do ponto de vista político, porque, pelo que eu entendi do debate que foi feito, o Olavo de Carvalho ele quer ter uma influência geral. Não, ele diz que não é um político, né? Que é uma coisa muito relativa, mas enfim, ele é um ideólogo. Se essa ideologia não se transforma, né, da parte dos outros em política, é uma coisa estéril. É uma seita religiosa. É a mesma coisa que vale para o stalinismo. Se os stalinistas não apresentarem uma política, então a questão deles com Stalin é pura idolatria. E idolatria é uma coisa que não tem nada a ver com o marxismo, não tem nada a ver com a vida real e tal. O que tem importância é a política. Quando Marx escreveu o Capital, ele escreveu o Capital com um intuito político. Ele queria dar uma base científica para a luta de classes, para a luta da classe operária contra o capitalismo. E ele tinha Marx era, nesse sentido, um intelectual bem mais sofisticado. Ele tinha a base doutrinária, a política e tudo, né? A organização, todos os elementos que devem compor um movimento que procura modificar a realidade do país onde vive. A direita brasileira não tem isso daí. Não alcançou nem o nível da direita na década de 30. Só um detalhe, eu acho que não alcança também porque ela é muito, por incrível que pareça, ela é muito defensiva diante da ideologia dominante do imperialismo, que é a ideologia democrática. Por mais que eles ataquem, perseguir aí a pobre mulher que veio falar aqui em São Paulo e tal, por mais que eles façam essas coisas escatológicas, fascistas e escatológicas, eles, no final das contas, eles têm uma posição defensiva diante da democracia liberal. O fascismo da década de 1930, de um modo geral, né, falando genericamente, ele não tinha essa timidez. Ele condenava abertamente a política liberal e democrática. Vamos lá? Vamos acelerar aí, Henrique, que está super tarde. Infelizmente, vai ter que continuar algumas perguntas. Uma pergunta aqui. É o seguinte, o PCO defendeu em 2002, na eleição, que o Lula seria uma continuidade do que foi o Fernando Henrique Cardoso, né? Só um minuto. Bom, e aí em 2013, nas jornadas de junho, o Rui dizia que o Lula não era honesto. Dizia também que as manifestações de junho de 2013 estaria à esquerda do PT. Por que o PCO errou nestas análises? Foi uma falta de compreensão do livro Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, do Trotsky? Bom, aqui eu acho que tem uma confusão. Em 2002, nós falamos que o Lula seria uma reedição, uma continuidade do governo FHC, o que efetivamente foi, né? Em todos os aspectos essenciais. Tanto que esse é o mesmo julgamento da burguesia, né? O Lula de 2002 e tal. Depois eles acham que depois de 2002 a coisa desandou. Não que ele não tenha feito alguma coisa. Por exemplo, Bolsa Família é da primeiro mandato. Mas o mandato era muito preocupado em manter as coordenadas fundamentais da política econômica do FHC, né? Por isso foi colocado também o Meirelles no governo, que era uma pessoa dos banqueiros e tal. Então, isso daí nós dizemos e é fácil de comprovar. Dizemos e é fácil de comprovar. Agora, em 2013, eu não me lembro de ter falado que o Lula não era honesto, eu não sei como é que se diz? A respeito do que ele não seria honesto. Eu simplesmente não me lembro. Agora, que as manifestações de junho de 2013
estaria à esquerda do PT não é a essência da nossa análise, nem sei se faz parte da nossa análise. Nós temos uma análise bem mais complexa do que isso daí. Nós mostramos que as manifestações começaram contra o governo do PSDB em São Paulo, contra a repressão, né? Que elas começaram a adquirir um vulto e elas foram sequestradas pela direita. Essa aqui é a essência da nossa análise de 2013, está escrita, né? E eu não acho que há nenhum erro nessa análise, não. Acho que nós participamos da mobilização. Muita gente fez análise de 2013 assistindo na televisão. Nós analisamos o que a gente viu nas manifestações, né? E o que a gente viu foi o crescimento da mobilização. O PCO, em 2013, participou desde o primeiro ato até o ato que teve aquela enorme repressão, em junho, né? E depois os outros atos onde a direita, que nunca tinha aparecido em nenhuma manifestação, começou a aparecer e mandar a esquerda baixar a bandeira e tal. E nós tivemos entrever com a direita em todas essas manifestações. Então, por exemplo, nós nem concordamos com a análise de determinadas pessoas que falam que 2013 foi uma manifestação tipo Revolução Colorida, Ucrânia, porque a gente sabe que não teve nada a ver. E segundo, quando a direita começou a tomar conta da manifestação, que aí sim ela começou a virar uma espécie de Revolução Colorida, nós fomos contra a direita. Né? E as manifestações, elas também não, em São Paulo, elas acabaram. A burguesia não puxou isso daí até o fim. Ela procurou controlar, havia uma intensa luta dentro das manifestações e, finalmente, eles acabaram com a manifestação. Eles não levaram adiante isso daí para derrubar o governo do PT. Em grande medida, não levaram adiante porque houve uma resistência dentro das próprias manifestações. Por exemplo, tinha gente da esquerda que falava, né, PSTU, por exemplo, falava que nós temos que sair com bandeira verde, amarela e vermelha, né? Andando assim, se arrastando de trás, rastejando de trás da direita. Nós falamos que não, senhor. Que bandeira verde e amarela, o quê? Isso daí era tudo uma enganação. Não que, a esquerda não queria que o PT participasse da manifestação. Nós defendemos que o PT deveria participar da manifestação e, inclusive, o PT começou a participar da manifestação. Meio timidamente e tal, mas começou a participar. Eu acho que foi essa reação em São Paulo, dentro da própria manifestação, que levou ao aborto da tentativa de transformar isso aí num grande movimento contra o governo. Ficou uma coisa confusa. O movimento inicial, que era contra o Alckmin, foi abortado, mas também a tentativa da direita acabou sendo abortada. E essas análises, na minha opinião, elas estão absolutamente corretas. E eu não acho que... É estranho até falar da falta de compreensão do livro Revolução e Contra-Revolução na Alemanha. Porque nós citamos esse livro aí já desde o começo da tentativa golpista e tudo. Bom, dá para fazer mais uma ou duas, de repente? Tem bastante pergunta, mas sobre as eleições algumas já foram. Vamos rapidinho. Tá. Bom, o PCO sempre apresentou candidatura independente do PT, mesmo quando o PT tinha chance de perder. Isso não dividia o campo da esquerda? Então, aqui nós precisamos entender o seguinte: a divisão do campo da esquerda não é uma coisa metafísica. É um problema de contabilidade. Né? Você pode dizer que divide o campo da esquerda se o PCO tivesse, por exemplo, 1 milhão de votos, então a gente estaria subtraindo isso da candidatura do Lula. Seria uma discussão se a gente deveria ou não se unificar nessas condições. Mas até esse momento, e nós discutimos isso num congresso partidário em 2014, sobre apoiar o PT no segundo turno, né, um ou outro companheiro, poucos companheiros, levantaram essa dúvida, se a gente não deveria apoiar a Dilma no segundo turno. Então nós explicamos o seguinte, veja, esse problema do apoio não é apoio moral. O PCO não tem voto.
Então não tem sentido a gente apoiar o PT. Isso aí seria um apoio meio que religioso, amor pelo PT. A única coisa que a gente deveria discutir é se o número de votos que o PCO tem modificaria o resultado da eleição, o que não ia acontecer porque a gente tinha muito pouco voto. Então, o primeiro problema tem que ser colocado assim, para se discutir seriamente. Primeiro, o PCO precisaria ter voto para discutir se ele vai ou não vai dividir o voto com o PT. Como o PCO até hoje não tem voto suficiente para dividir o voto do PT, então é uma questão meio acadêmica, né? Numa suposta eleição em que o PT estivesse aí e tivesse segundo turno, aí é um problema político. Não tanto que o nosso voto faça diferença. Então, eu acho que não se pode colocar de maneira abstrata o problema da divisão da esquerda. Senão a esquerda teria que estar sempre unida, mesmo não tendo objetivos em comum, né? Bom, sobre o Ciro Gomes, né? A pessoa fala o seguinte: Ciro disse, como vamos sustentar que houve um golpe se São Lula perdoou? Eu não perdoei. Bom, e também, emendando duas perguntas sobre o Ciro Gomes, tem aqui: os eleitores do Lula e do Ciro estão digladiando pelas redes sociais. Isso fortalece os golpistas? Pode enfraquecer a esquerda nas eleições? Bom, se o Lula perdoou ou não perdoou, para mim o Lula tem o direito de perdoar ou deixar de perdoar quem ele quiser, né? O que ele falou no ato público, não sei se foi um rompante, indica que ele gostaria de ter uma política assim assada e tal, sei lá. Agora, é como nós falamos no caso da Dilma. Muita gente inventou e falou, a Dilma não quer voltar ao poder. Estranho, né? Está sofrendo depressão, alguma coisa. Agora, nós não estamos defendendo que o golpe tem que ser combatido por nenhum amor a Dilma em particular. Se a Dilma acha que ela não deve voltar, tudo bem. Mas eu sou contra o golpe mesmo assim. Nós já explicamos várias vezes que um golpe é muito mais importante por quem entra no poder do que por quem sai. Por algum motivo alguém está dando o golpe, né? Então você tem que prestar atenção quem é que está dando o golpe e quem é que vai entrar. Se quem estava lá não é a melhor pessoa do mundo, vamos supor, e aí? Qual que é o problema? Se o golpe militar de 64, com todos os efeitos, 20 anos de ditadura e tal, fosse dado contra Satanás, eu olhar e falar assim, como Satanás é ruim, né? Está na Bíblia, tudo, aquele cara, olha o que o cara já aprontou aqui. Aí eu aceito 20 anos de ditadura, vai me desculpar, mas não dá para ser tão ingênuo assim, né? Sobre o Ciro Gomes, bom, foi ele que disse do São Lula, né? Uma frase, ele está aí numa campanha contra o Lula, né? Ele não dá uma campanha contra o golpe. Ciro Gomes é candidato, ninguém deve levar muito a sério os candidatos. Candidato quer voto. Se o cara tiver que cortar a mãe dele em pedacinho em praça pública para conseguir voto, ele é bem capaz de fazer, você entendeu? Então, regra muito importante da política, não leve muito a sério os candidatos, observe a situação. O candidato promete de tudo, né? Ele promete que ele tem o que ele não tem. Agora, o importante é o seguinte, o Ciro, como nós falamos desde antes do Ciro se revelar aí como anti-Lula, nós falamos, esse é uma pessoa que faz parte do esquema para combater o PT e defender o golpe, apesar de que ele fala contra. Muita gente acha estranho, fala assim, olha que o Ciro declarou contra o golpe, mas é lógico, política. A política burguesa é a arte da mentira o tempo todo. O povo passa o tempo todo mentindo. Né? Ele falou que ele é contra o golpe, eu vou acreditar nele? Um político do PSDB. É estranho, né, que ninguém lembra que o Ciro foi do PSDB, né? Do Tasso Gereissati.
Vocês viram que o Tasso Gereissati estava alinhado com a Globo agora nessa crise toda, né? E o Ciro continua sendo amigão dele, não é que eles viraram inimigos mortais. Esse caso Ciro Gomes aí é típica enganação eleitoral, né? É como a Marina Silva, né? São uns impostores eleitorais aí que tem gente que leva a sério. Agora, esse negócio dos eleitores do Ciro se digladiando, o Ciro Gomes, evidentemente, está com uma turma aí que trabalha nas redes sociais, que eles ficam aporrinhando todo mundo. Quando a gente falou mal, eu nunca vi o povo. Falou mal do Ciro, parecia o pessoal do Bolsonaro, né? Entrou xingando, idiota, você não sabe o que você fala, vá ler. É o mesmo discurso do Bolsonaro, só que em defesa do Ciro. Eu falei, isso não dá para levar a sério esse tipo de bobagem, né? Isso é tudo bobagem. Isso aí não é eleitor, isso daí é funcionário, né? Funcionário da empresa de marketing. Bom, próxima pergunta é, será que a senadora Gleisi seria um bom plano B para o PT? O pessoal não entende um negócio que a gente precisa entender. O Lula não é um mero candidato que nem os outros. O Lula é a representação de todo um amplo movimento social. Se você mandar o Haddad ou a Gleisi fazer a caravana do Lula, fazer a caravana da Gleisi, sem querer ofender a Gleisi, nada, nem o Haddad, nem ninguém. Não vai ninguém na caravana. Tem muita gente aí que você fala, não vamos escolher o Lula para candidato a presidente, vamos lançar o Lindbergh. Uma parte do povo vota porque é mais politizado, vão votar no PT, mas o povão é o Lula. O pessoal não entende que na política determinadas pessoas, eles se transformam, né, pelo próprio processo político, não por discurso, pelo processo político, ele se transforma numa representação geral, quase um símbolo de determinadas aspirações. Os grandes líderes populares, populistas e tal, eles são todos assim. Não é que o cidadão fez muito discurso, é que ele apareceu numa determinada época, ele participou de determinadas lutas, depois no governo ele fez não sei o que lá. Então, isso daí é que... o Lula é isso daí, não dá para trocar. O Ciro Gomes, ele não tem, se ele tiver a votação que falam que ele tem de 12%, isso é uma máquina eleitoral. O Lula não, o Lula tem uma popularidade real. Quer a gente goste disso, ou quer a gente não goste, mas é preciso reconhecer e analisar, né? O único plano B do PT, mas eu, por exemplo, não trabalharia com esse plano B. É que se o Lula for impedido, ele fala, ó, tá aqui esse gato aqui, né? O nome do gato é Zezé. Votem nesse gato que vocês estarão votando em mim em protesto. Aí, esse é o único plano B que tem. Mas isso daí é mais complicado, né? Bom, você acredita que a burguesia poderia lançar a candidatura do Moro? Não acho que ele... Não acho que seja muito viável. Enfim, poderia lançar. Eu vejo a situação da burguesia como uma situação muito delicada, né? Vai precisar de muito contorcionismo aí, se houver eleições, para ganhar a eleição. Muito golpe dentro da eleição, muita manipulação, muito dinheiro, muita pressão em cima de todo mundo. E no final, se a situação é como parece para nós, que o Lula cresce todo dia na votação,
Só se o Lula, se houver uma eleição com toda essa palhaçada, só se o Lula capitular que eles vão ganhar a eleição. Tá? Que em 89 o PT, ele afinou diante da pressão do Collor. Quer dizer, o que já aparece, né? Porque se o PT fosse sério em que quer eleger o Lula, estaria lutando nas ruas por uma eleição democrática, para que houvesse eleição, para que o Lula pudesse ser candidato. Já está capitulando, na verdade. Bom, por fim, são duas perguntas sobre a Arábia Saudita, que eu acho que em grande parte já foram ditas, que são as seguintes. Diante do que ocorre na Arábia Saudita, a Venezuela é uma ditadura? Os Estados Unidos vão bater panela contra o príncipe saudita? E aí uma outra pergunta que é, esse golpe na Arábia Saudita seria anti-Trump? E o Iêmen? Qual a posição dos rebeldes iemenitas? Complicado, né? Não, a Arábia Saudita é uma democracia, a gente já sabe disso há muito tempo, né? Uma coisa interessante que falaram sobre a Arábia Saudita, que a imprensa nunca faz campanha, né? Acho que foi o Financial Times, analisa toda a questão do golpe e fala, bom, finalmente a gente não pode falar que foi um golpe de Estado, porque a Arábia Saudita não tem Constituição. Quer dizer, não é porque um país não tem Constituição que não tem golpe de Estado, mas você vê, nem Constituição tem. E é um dos maiores aliados dos Estados Unidos. Aí, quem quiser acreditar que o problema na Venezuela é a democracia ou ditadura, que nem o Jean Willis, pode acreditar. Faz papel de besta, né? Mas pode acreditar. E eu também não estou vendo a esquerda brasileira pedir a derrubada do príncipe Mohammed bin Salman, que acabou de dar um golpe de Estado, prendeu mais de 300 pessoas, já todo dia ele prende gente, né? Está prendendo um monte de gente, fechou o aeroporto, botou... Tá certo que ele foi bonzinho, né? Porque os membros da família real, ele prendeu todo mundo no hotel mais caro da capital, né? O Carlton Ritz. Apesar que eu vi uma matéria que falou que os coitados estão no hotel mais caro, um dos mais caros do mundo, mas estão dormindo num colchonete no chão e tal. Aí não dá para entender, né? Se é para botar o cara no colchonete, por que colocar ele num hotel de luxo? É a vida sofrida desses multibilionários sauditas, né? Não, a Arábia Saudita é uma democracia, a Venezuela é uma ditadura. Isso aí é o que está estabelecido. O Egito também é uma democracia. Quer dizer, em última instância, assim, democracia é o que os norte-americanos falarem que é. Se eles falarem que a Cuba é uma democracia, é uma democracia. Se eles falarem que é uma ditadura, é uma ditadura. E, aparentemente, a esquerda brasileira segue esse conceito do pessoal. Quanto ao golpe, já foi explicado, né? O golpe não é anti-Trump. O golpe aparentemente foi feito com o aval do Trump. Mas seria contra uma outra ala do imperialismo norte-americano. E o Iêmen fica mais assustado, porque a vitória do príncipe significa que eles vão intensificar a guerra contra o Iêmen e provavelmente vão abrir uma outra frente de guerra contra o Líbano. Tudo isso está explicado na palestra. Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.